5 sinais ignorados do despertar espiritual, que quase ninguém reconhece. Tudo começou com um incômodo que eu não sabia nomear. Não era tristeza, nem raiva, nem cansaço. Era algo mais profundo, mais sutil, como se uma camada invisível da realidade tivesse se deslocado meio milímetro para o lado. E, de repente, tudo o que era familiar começou a parecer artificial. As vozes ao redor pareciam repetidas, as rotinas, coreografadas, os lugares, sem cor. E mesmo que ninguém percebesse, eu sentia que algo estava me puxando para dentro. Um chamado silencioso, quase sufocante. Um movimento que não vinha do mundo, mas do avesso dele. Durante semanas eu tentei ignorar. Me obriguei a seguir com a vida normal. Trabalhar, conversar, sorrir. Mas era como se cada ação me afastasse mais de mim. Como se algo estivesse assistindo tudo de dentro de mim, com olhos que não reconheciam mais nada. Eu pensei que estava enlouquecendo. Pensei que era depressão, ansiedade, crise de identidade. E talvez fosse um pouco de tudo isso, mas de um jeito que os rótulos não explicavam, porque junto com o colapso silencioso havia também uma estranha lucidez, um tipo de clareza desconfortável, como se de repente eu estivesse enxergando o mundo sem o filtro da ilusão. E foi aí que percebi. O que estava acontecendo comigo não era um fim, era um começo. Não era queda, era travessia. Eu não estava me perdendo. Eu estava sendo desfeito, desconstruído, para que algo mais real pudesse emergir, por trás do personagem que eu levei anos construindo para sobreviver. Mas ninguém fala sobre isso. Ninguém te prepara para o tipo de despertar que não vem com luz, mas com silêncio. Que não vem com paz, mas com colapso. Que não te eleva, mas te afunda no que você passou a vida tentando evitar. Existe um despertar espiritual que é suave, gradual, bonito, mas existe outro, mais brutal, mais real. Um que chega sem aviso, que rasga certezas, que te arranca de tudo o que era confortável, não por crueldade, mas porque a alma, em algum ponto, decidiu que não podia mais fingir. E quando esse despertar começa, ele não pede sua permissão. Ele te leva, te desconecta, te quebra por dentro, para te reconstruir com verdade. Neste vídeo, você vai conhecer os 5 sinais mais ignorados do despertar da consciência. Não os sinais bonitos, nem os românticos, mas os sinais que quase ninguém reconhece, justamente porque são desconfortáveis demais para serem aceitos como sagrados. São eles que anunciam que algo profundo já está em curso dentro de você. Algo que pode mudar tudo, desde que você tenha coragem de não fugir quando começar a ruir. Você começa a se sentir estranho na própria vida. Você começa a se sentir estranho na própria vida. Mas não é só isso. É mais profundo, mais sutil, mais desconcertante. Não é um incômodo qualquer, daqueles que passam com uma boa noite de sono ou um fim de semana longe de tudo. É como uma rachadura invisível que se abre devagar no centro da sua percepção. Você ainda consegue cumprir suas obrigações, olhar nos olhos das pessoas, sorrir, responder. Mas por dentro, algo está se desfazendo, como se a vida ao redor tivesse perdido uma camada essencial e ninguém além de você tivesse notado. No começo, você tenta se convencer de que é apenas cansaço, um esgotamento natural do dia a dia. Mas não é, porque o que você sente não desaparece com descanso nem com distração. Está ali quando você acorda, mesmo depois de dormir 8 horas. Está ali quando você ri em uma conversa, quando termina uma tarefa, quando finge estar bem. Uma presença silenciosa, incômoda, insistente, que cresce sem aviso. E o mais assustador é que ela não tem forma. Você não sabe explicar o que está errado. Só sabe que algo está profundamente fora de lugar. E então vem o deslocamento. As pessoas continuam sendo quem sempre foram, mas você não consegue mais se conectar com elas do mesmo jeito. As conversas parecem repetidas, as rotinas artificiais. Até o espelho se torna estranho. Você se olha e reconhece o rosto, mas há algo nos olhos que não está mais ali. Uma ausência, uma desconexão.
É como se você estivesse flutuando a alguns milímetros do corpo, assistindo sua própria vida acontecer com uma espécie de indiferença dolorosa. E ninguém percebe. Porque você se move como sempre se moveu. Diz as mesmas coisas, sorri nos momentos certos, mas por dentro, há silêncio. Você tenta se convencer de que é só uma fase, que vai passar, mas ao mesmo tempo sente que isso não é passageiro, que isso é o início de algo que você não consegue controlar. Como se uma parte de você tivesse decidido acordar sem te consultar. E agora, tudo o que antes fazia sentido começa a desmoronar. E não há explicação racional. Não há lógica. Só a certeza de que você não está mais no mesmo lugar por dentro. E que, a partir daqui, não há como voltar. Essa sensação não é ansiedade, embora cause angústia. Não é depressão, embora leve à exaustão emocional. É como se a alma estivesse tentando romper uma camada velha, endurecida, construída ao longo de anos. Uma camada de obediência, de máscaras, de papéis que você interpretou para sobreviver. E agora que essa camada começou a rachar, o mundo que você construiu com base nela está ruindo junto. Não por acaso, mas porque não sustenta mais a verdade que começa a emergir. Você começa a desconfiar das suas próprias certezas. Questiona decisões antigas, reavalia vínculos, valores, direções, mas não com ódio ou arrependimento, com estranheza, como se estivesse despertando de um longo transe. Como se por anos tivesse vivido com os olhos entreabertos e agora, pela primeira vez, estivesse começando a enxergar. E o que vê não é bonito, é nu, cru, real, intolerável e, ao mesmo tempo, necessário. Você sente como se estivesse sendo chamado, não por uma voz externa, mas por algo interno, profundo, arcaico. Algo que sempre esteve ali, mas que foi silenciado por tudo o que você acreditava precisar ser. E esse chamado não fala com palavras. Ele fala com desconforto, com desconexão, com uma ausência de sentido que vai se tornando insuportável. Ele não te explica o que fazer. Ele apenas te mostra que o que você viveu até aqui não pode continuar. E nesse ponto, muitas pessoas tentam reprimir esse chamado. Procuram distrações, diagnósticos, soluções rápidas. Tentam se reconectar com a versão antiga de si, aquela que funcionava bem, aquela que não sentia demais, aquela que não questionava tudo. Mas não funciona, porque o que foi despertado não volta a dormir. O que foi visto não pode ser desvisto. O que começou a ruir precisa ser atravessado, não ignorado. Você se vê andando pelos mesmos lugares, mas como se estivesse em outro planeta. As músicas que antes te emocionavam agora parecem vazias. As conversas te cansam. As redes sociais se tornam ruído. A comida perde o gosto. O tempo muda. Os dias passam rápidos demais ou lentos demais. E a única constante é essa presença estranha dentro de você. Essa pergunta silenciosa que cresce a cada segundo. Quem sou eu? E quanto mais você escuta essa pergunta, mais o personagem que você construiu começa a se dissolver. O profissional, o filho, o parceiro, o amigo, o estudante, tudo o que você usava para se definir começa a parecer pequeno demais. E isso assusta. Porque se você não é mais o que fazia, o que sobra? O que sobra quando todas as camadas externas se desfazem? Quando você não precisa mais representar, sobra o vazio. Mas não o vazio da falta, o vazio da verdade. O espaço limpo, silencioso e brutal que precede qualquer renascimento. E é aí que a maioria se desespera, porque não fomos ensinados a suportar o vazio. Fomos treinados para preenchê-lo a qualquer custo. Mas esse vazio não quer ser preenchido. Ele quer ser escutado. Ele é o útero da nova consciência. O portal do despertar. Quando a alma começa a despertar, a vida que não está mais alinhada com ela se torna insuportável. Mesmo que, aos olhos dos outros, ela pareça perfeita. Você pode tentar ignorar isso, pode continuar fingindo, pode continuar repetindo, mas uma vez que esse processo começa,
Cada tentativa de retorno à normalidade só aumenta o sofrimento, porque o velho não encaixa mais e o novo ainda não chegou. Você está entre mundos, entre versões, entre verdades, e essa travessia não é bonita, não é leve, não é romântica. Ela é solitária, confusa, dolorosa, mas absolutamente necessária. Porque é nesse espaço liminar que você começa a lembrar quem é, antes do personagem, antes do trauma, antes do condicionamento. Você começa a voltar para si. E esse retorno não é uma chegada. É uma desconstrução lenta e radical de tudo o que você acreditava ser. Mas se você tiver coragem de permanecer nesse lugar, de não fugir, de não se distrair, de não retroceder, algo começa a acontecer. Pequeno, quase imperceptível, uma presença nova se instala, um silêncio que não sufoca, mas acalma. Uma sensação de que, apesar de tudo, você está exatamente onde deveria estar. E nesse momento você entende, o estranho que você sente não é um erro, é um sinal. A linguagem das coisas começa a perder sentido. A linguagem das coisas começa a perder sentido. No início isso acontece de forma quase imperceptível. Uma palavra aqui, outra ali. Um diálogo banal que de repente parece mecânico, vazio, desprovido de vida. Você escuta as pessoas falarem, e embora compreenda cada frase, algo em você não conecta mais com o conteúdo. As palavras parecem flutuar no ar, ocas, desconectadas da realidade que um dia transmitiram. O mundo que antes se sustentava através de significados partilhados começa a desmoronar, não do lado de fora, mas dentro da sua percepção. Você percebe que não é mais a mesma pessoa que falava essa língua. As conversas cotidianas tornam-se quase insuportáveis. Comentários superficiais, reclamações repetidas, frases automáticas. Tudo isso agora soa como ruído. Você se pergunta se sempre foi assim e nunca percebeu, ou se foi o mundo que ficou raso de repente. A verdade é mais inquietante. Não foi o mundo que mudou, foi você. A estrutura invisível que dava coerência ao seu entendimento começou a ruir. Cada palavra perde peso, cada frase perde ritmo. A linguagem não transmite mais o que você sente, nem traduz o que percebe. Há um abismo entre o que vive por dentro e o que consegue expressar por fora. Você tenta continuar interagindo, fingindo naturalidade, mas enquanto fala, sente que está representando uma peça que não acredita mais. As palavras saem, mas não pertencem a você. São velhas, herdadas, esvaziadas de verdade. O vocabulário que sustentou sua identidade por tanto tempo se torna uma roupa apertada, uma máscara desconfortável. E você sente de forma dolorosa e definitiva que não consegue mais habitar esse idioma como antes. Não consegue mais nomear as coisas da mesma maneira. Não consegue mais se encaixar nas frases que antes definiram quem você era. Isso cria um silêncio. Não um silêncio físico, mas um silêncio interior, um intervalo entre você e o mundo. Você escuta, mas não sente. Fala, mas não se reconhece no que diz. O idioma que te costurava ao coletivo começa a se desfazer ponto por ponto. E com ele vai embora a ilusão de pertencimento. Você se percebe estrangeiro dentro da sua própria língua, um exilado que ainda entende a gramática, mas que já não acredita na narrativa. O que antes era comunicação, agora é ruído. É nesse ponto que muitos entram em desespero. Porque a linguagem não é só uma ferramenta de expressão, é também a forma como a realidade se organiza. Quando as palavras perdem sentido, tudo ao redor começa a se desorganizar junto. As referências se tornam nebulosas. As memórias incertas. Você começa a duvidar de tudo, do que sente, do que sabe, do que lembra. É como se o chão simbólico que sustentava sua mente estivesse se partindo em fissuras lentas, inevitáveis. Você tenta explicar o que sente, mas descobre que não há linguagem suficiente para isso. As palavras falham, escapam, te traem. E nesse vazio linguístico nasce uma estranha solidão. Uma solidão que não é a ausência de pessoas, mas a ausência de significados compartilhados.
Você está cercado de gente, mas ninguém entende o que está acontecendo. Nem você. E o que é pior, as palavras que poderiam te salvar são as mesmas que te aprisionam, porque toda vez que tenta usar a língua antiga para descrever o novo morre sufocado dentro dela. E então vem o silêncio externo. Você fala menos, observa mais. As conversas passam por você como vento, atravessando janelas abertas. Você está ali, mas está distante, não porque queira, mas porque não sabe mais como se encaixar. Tudo o que costumava parecer natural agora soa forçado, artificial, teatral. A linguagem, que antes servia como ponte, agora se tornou um muro. E atrás dele, você sente que algo novo está tentando nascer. Algo que ainda não tem nome. Esse nascimento é doloroso, porque para que uma nova linguagem surja, a antiga precisa morrer. A mente resiste, tenta agarrar-se a palavras conhecidas, a estruturas antigas, a significados familiares. Mas quanto mais tenta segurar, mais o sentido escapa entre os dedos. A linguagem, antes uma âncora, agora se torna areia movediça. Cada palavra usada para explicar o que sente aprofunda ainda mais o abismo entre o vivido e o dito. A ruptura simbólica não é apenas um sintoma do despertar. É um de seus portais mais silenciosos e brutais, porque sem linguagem você perde as referências do mundo exterior. Mas é justamente nesse vazio que nasce a possibilidade de uma percepção mais profunda. Quando as palavras se esfarelam, o que sobra é a sensação crua, a experiência sem filtro. A realidade deixa de ser nomeada e começa a ser sentida. O tempo se alonga, os ruídos mudam de textura, os espaços parecem respirar. Você não está mais descrevendo o mundo. Está dentro dele, preso nele, fundido com ele. Essa experiência pode ser aterrorizante, porque sem palavras você perde controle. A linguagem dava forma ao caos. Agora, o caos está nu. Cada objeto parece carregar um segredo. Cada som parece mais próximo. Cada silêncio parece mais denso. É como se você estivesse sendo empurrado para dentro de um espaço onde as coisas não precisam mais de nomes para existir. E uma vez ali, você não consegue voltar a ouvir o mundo da mesma maneira. É assim que a alma fala, sem palavras. E é por isso que quase ninguém reconhece esse sinal como parte de um despertar. Porque quando a linguagem começa a morrer, a mente entra em pânico. Ela acha que está perdendo tudo, quando, na verdade, está apenas abrindo espaço para que uma nova forma de perceber possa nascer. Uma forma mais direta, mais profunda, mais silenciosa, mas também mais verdadeira. Rompimentos súbitos e aparentemente sem motivo. Você começa a perder coisas que, até então, pareciam essenciais. Relações que duraram anos terminam sem motivo aparente. Conexões profundas, de repente, se tornam vazias. Laços que antes te mantinham de pé, agora parecem te sufocar. E o mais estranho é que, por mais que doa, você sente que não pode impedir. É como se algo estivesse operando além da sua vontade, dissolvendo estruturas, cortando vínculos, esvaziando espaços. Você tenta resistir, tenta consertar, tenta recuperar o que se rompe, mas tudo escapa, tudo se desfaz, tudo desmorona. No início, você sente culpa, pensa que está sendo ingrato, impulsivo, frio. Mas não é isso, porque junto com o fim vem uma clareza brutal. Aquela amizade já não era verdadeira. Aquele relacionamento já não era saudável. Aquele emprego nunca foi o seu lugar. E agora, tudo isso começa a desmoronar com uma força que não é racional. É inevitável. Você sente que está perdendo o controle da narrativa da sua própria vida. Mas no fundo, sabe que aquilo que está ruindo não pode mais permanecer. A alma, quando começa a despertar, retira energia daquilo que não a alimenta mais, não por rebeldia, mas por instinto. E o que antes era tolerável se torna insuportável. Os encontros perdem a vibração, as promessas perdem a cor, as repetições do cotidiano se tornam insanas. Há algo dentro de você que já não se curva, já não cede.
Já não aceita continuar onde não há verdade. E essa verdade não vem com lógica, vem com desconforto. Você não sabe explicar por que precisa se afastar, por que precisa romper, por que precisa ir. Só sabe que não dá mais para ficar. Esses rompimentos não acontecem de forma escandalosa. Muitas vezes são silenciosos, quase imperceptíveis aos olhos dos outros. Um afastamento gradual, uma desistência muda, um contato que não se repete, mas por dentro, cada uma dessas perdas é sentida como uma morte. Porque, de certa forma, é. Você está morrendo para uma versão antiga de si. E nesse processo, tudo o que fazia parte daquela versão precisa ir junto. Mesmo que isso te arrebente, mesmo que te deixe em pedaços. É aí que começa a dor mais difícil de explicar. Porque você sente saudade de coisas que ainda estão vivas, sente falta de lugares onde ainda pode ir, mas sabe que não pertence mais àquilo. Você observa sua própria vida se afastando de você, como se estivesse flutuando para fora do corpo, e tenta voltar, tenta recuperar. Mas cada tentativa falha, porque não é você que está se afastando da vida antiga, é a vida antiga que está sendo arrancada de você. A mente racional luta contra isso, grita, cobra, questiona. Por que você está fazendo isso? Por que se afastou daquela pessoa? Por que deixou aquele trabalho? Por que rompeu com aquilo que te mantinha estável? E você não sabe responder, porque as respostas não vêm da mente. Vêm de outro lugar, um lugar que não negocia, que não argumenta, que apenas diz, não dá mais, acabou. Esse é um dos sinais mais violentos e incompreendidos do despertar espiritual. O colapso silencioso das estruturas afetivas, profissionais e sociais que sustentavam sua identidade anterior. As pessoas ao redor não entendem. Acham que você está confuso, perdido, em crise. E talvez esteja mesmo, mas não da forma como pensam. Porque essa crise não é desordem, é purificação. É um tipo de terremoto interno que destrói tudo o que não foi construído sobre verdade. Você sente como se estivesse sendo despido à força. Como se a vida estivesse arrancando todas as camadas que usou para se proteger. E o que sobra? O que fica depois do colapso? Fica o vazio, a solidão, o silêncio. Mas também fica algo que você nunca sentiu antes. Presença. Pela primeira vez, você começa a habitar o centro da sua própria existência. Sem muletas, sem distrações, sem máscaras. É nesse estado de perda que algo novo começa a surgir. Não uma nova relação, um novo emprego, uma nova identidade. Ainda não. O que surge é uma nova percepção, uma consciência mais aguda, uma lucidez dolorosa, mas reveladora. Você começa a enxergar as manipulações que aceitava, os pactos silenciosos que fazia para não ficar só, as concessões que te afastavam de si. E entende que tudo aquilo que agora se foi, na verdade, nunca foi seu. A dor continua, a saudade também. Mas agora há um fio de respeito por esse processo. Você começa a perceber que está sendo guiado, mesmo sem saber para onde. Que as perdas estão limpando o caminho para algo que ainda não tem forma, mas que é seu. Que essa demolição não é castigo, mas cura. Que esse esvaziamento é preparação. E então, num momento qualquer, você acorda e percebe que está mais leve. Ainda partido, mas mais leve. Ainda em luto, mas com os olhos mais abertos. E entende finalmente que o despertar não é sobre ganhar algo. É sobre perder tudo o que te impedia de ser. Uma dor existencial silenciosa, difícil de nomear. Há um momento em que a dor muda de forma. Ela deixa de ser um lamento visível, dramático, e se transforma em algo mais sutil, mais traiçoeiro. Não é mais um grito, é um silêncio. Não é mais um choro, é um aperto. Uma pressão no peito que não tem nome. Um cansaço que não se resolve com descanso. Uma saudade que não tem origem. E você começa a achar que está ficando louco. Porque não há motivo aparente, não há tragédia, não há perda visível. Só essa sensação de que algo dentro de você está prestes a desabar, mas ninguém vê, ninguém nota, ninguém entende.
Essa é a dor do despertar. Não é uma dor qualquer. É uma dor existencial, difícil de nomear, difícil de explicar. É uma angústia que brota do fundo do ser, como se sua alma estivesse tentando emergir e algo a estivesse mantendo submersa. Você tenta ignorar, ocupar a mente, preencher os vazios com distrações. Mas tudo perde o gosto. As conversas parecem rasas. As risadas soam falsas. A vida continua do lado de fora. Mas dentro de você tudo está suspenso. É um tipo de sofrimento que não grita, mas consome. E o pior é que você não sabe de onde vem. Não houve uma perda específica, não houve um rompimento claro. Houve apenas um deslocamento interno. Uma fratura invisível. Como se a alma tivesse se desencaixado do corpo e agora estivesse pairando ali, entre o que você foi e o que ainda não consegue ser. Aos olhos dos outros, está tudo bem. Você continua cumprindo suas funções, indo aos lugares, dizendo as palavras certas. Mas por dentro está ausente. Um pedaço seu está faltando e você não sabe onde perdeu. Ou talvez saiba, mas tem medo de olhar. É nesse ponto que muitos desistem do processo. Buscam diagnósticos, fugas, distrações. Mas essa dor não pode ser medicada nem abafada, porque ela não é um problema. Ela é um chamado. Um sinal profundo de que algo dentro de você está sendo gestado. Algo que ainda não tem forma, mas já exige espaço. A alma, quando começa a despertar, pressiona as paredes da vida que você construiu em cima de ausências, e essas paredes começam a trincar. A dor que você sente é a trinca se abrindo. É o velho tentando resistir à chegada do novo. É a consciência tentando atravessar o limiar da inconsciência, e como todo nascimento, dói, porque exige ruptura, exige espaço, exige coragem. Essa dor não é sinal de fraqueza, é sinal de sensibilidade. É o indício de que você já não consegue mais viver anestesiado, já não consegue mais se contentar com respostas rasas, com conexões superficiais, com metas fabricadas. Há algo em você que exige verdade, que exige profundidade, que exige sentido. E até que você atenda a esse chamado, a dor vai continuar batendo à sua porta. Mas, ao contrário do que parece, essa dor não está te destruindo. Ela está te limpando, está abrindo espaço. Está desalojando os restos de tudo aquilo que você precisou ser para sobreviver. Está desconstruindo as defesas que te impediam de sentir, porque agora você precisa sentir, precisa olhar, precisa mergulhar. É nesse mergulho que a dor muda de lugar. Ela sai do papel de algo que te machuca e passa a ser algo que te guia. Um fio condutor, uma bússola. E por mais paradoxal que pareça, é quando você para de fugir dela que ela começa a se transformar. Ela deixa de ser peso e vira portal. Portal para dentro, para o centro, para a parte de você que sempre gritou por atenção, mas que você calava em nome da sobrevivência. Essa dor existencial é o grito abafado da alma tentando voltar a viver. É o eco de tudo o que foi silenciado, de tudo o que você deixou para trás em nome da aceitação, do sucesso, do pertencimento. Mas chega uma hora em que nenhuma dessas coisas basta, porque nenhuma delas é você, e é nesse ponto que você se vê nu diante de si mesmo, sem desculpas, sem distrações, sem escapatórias, apenas você, sua dor e o silêncio. E por mais cruel que isso pareça, é aqui que começa a transformação. Porque o despertar não acontece na superfície. Ele nasce nesse ponto exato onde tudo parece perdido. Mas, na verdade, tudo está prestes a se realinhar. Você não precisa entender essa dor. Precisa apenas escutá-la, respeitá-la, permitir que ela te leve para onde você evitou ir por toda uma vida. Porque é lá, exatamente lá, que a sua verdade está escondida. O nascimento de uma nova percepção do tempo. Você começa a perceber que o tempo já não obedece às mesmas regras. Não é uma impressão vaga, é quase físico. Os dias se arrastam com uma lentidão angustiante. E, ao mesmo tempo, os anos evaporam num piscar de olhos. Você se senta para um café e, quando levanta,
tem a sensação de que passou uma eternidade. Em outro momento, olha para o relógio e mal acredita que tantas horas se foram, sem que nada realmente tenha acontecido. Há uma descontinuidade estranha entre o que você sente e o que o mundo insiste em marcar. Os ponteiros continuam girando, mas dentro de você, algo saiu do ritmo. Essa percepção alterada do tempo é mais do que um efeito do cansaço ou da distração. É um sinal profundo de que sua consciência está se desconectando da linearidade imposta pela rotina e pelo condicionamento. Você começa a viver em fragmentos. Minutos que parecem dias, dias que passam sem deixar traço, como se o tempo estivesse sendo reconfigurado por dentro, não mais guiado por agendas ou obrigações, mas por uma presença que não se encaixa nas horas marcadas. E então, algo ainda mais estranho acontece. Você começa a sentir que o tempo te observa, que há uma espécie de inteligência silenciosa por trás dos momentos em que tudo parece estagnar. Como se a vida estivesse te empurrando para dentro, forçando pausas, criando buracos na sua agenda para que você não tenha como escapar de si. Você perde compromissos, se atrasa, esquece datas importantes. Não por irresponsabilidade, mas porque algo mais urgente está exigindo sua atenção. Você mesmo. É nesse ponto que a percepção do tempo começa a se dissolver. Você se pega olhando pela janela por longos minutos, sem pensar em nada específico. Ou mergulha em lembranças do passado com uma clareza absurda, como se estivesse revivendo tudo de novo. Cheiros, vozes, texturas. Às vezes, até o futuro se antecipa. Você sente que algo vai acontecer antes que aconteça. Não é previsão mística, é sintonia. É como se sua consciência tivesse ultrapassado as bordas do presente e começado a tocar os fios soltos entre o que foi, o que é e o que pode ser. Isso assusta, porque rompe a lógica que sempre te deu segurança. O tempo linear é previsível, controlável, mas esse novo tempo, esse tempo expandido, subjetivo, incontrolável, te expõe, te obriga a desacelerar, a observar, a esperar. E esperar, para quem passou a vida inteira tentando controlar tudo, é aterrorizante. Mas é exatamente nesse terror que mora a chave. Porque o despertar não acontece na velocidade da produtividade. Ele só acontece quando o tempo desacelera o suficiente para que você ouça o que sempre foi abafado pelo barulho do fazer. Você não está perdendo tempo. Você está saindo dele. Está atravessando um limiar entre o tempo que mede o mundo exterior e o tempo que mede o mundo interno. E esse tempo interno não se guia por relógios. Ele se guia por sensações, por insights, por silêncios. É o tempo da alma, o tempo do processo. O tempo que não tem início, meio e fim, apenas ciclos. E quanto mais você tenta forçá-lo a seguir a lógica do mundo, mais ele escapa. Porque ele não veio para te encaixar. Veio para te transformar. Você começa a notar que os momentos mais significativos da sua vida não obedeceram à cronologia. Uma lembrança de infância pode ter mais impacto agora do que o seu dia atual. Uma intuição pode mudar o rumo da sua semana inteira. Um sonho pode mexer com você por dias. E você entende, sem conseguir explicar, que o tempo real não é o que passa, é o que fica, o que ecoa, o que marca. O despertar espiritual altera sua relação com o tempo porque te tira do controle, te coloca num estado de escuta, de abertura. E essa abertura não combina com pressa, não combina com eficiência, combina com presença, com percepção, com pausa. É por isso que tanta coisa começa a dar errado quando o despertar se aproxima. Porque a vida que você construiu com base na velocidade e na produtividade começa a desmoronar sob o peso da presença. Você não consegue mais correr como antes. Não consegue mais se forçar como antes. Seu corpo, sua mente, suas emoções, tudo começa a exigir um novo ritmo. E esse ritmo não é imposto de fora. Ele vem de dentro. Ele emerge do silêncio, do cansaço, da dor, do vazio. Você não está atrasado, está sendo redirecionado. O tempo não está contra você.
Ele está se curvando ao que você precisa ser. E isso, embora pareça caos, é sincronia. Uma sincronia que só pode ser sentida quando você se entrega, quando você para de tentar acelerar o que precisa amadurecer, quando você deixa de ser um gestor do tempo e passa a ser um viajante da consciência. Nesse novo tempo, as respostas não vêm quando você quer. Elas vêm quando você está pronto. As transformações não seguem cronogramas. Elas seguem a sabedoria da sua alma. E essa sabedoria nunca erra o momento, apenas o desconstrói. Você não está quebrando, está começando a ver. A rachadura que apareceu na sua vida não é um defeito, é um portal. Porque só quando tudo o que era familiar começa a perder o sentido, é que a verdade que sempre esteve escondida pode finalmente emergir. Talvez você tenha ignorado esses sinais. Talvez tenha chamado de crise, cansaço, tédio, ansiedade. Talvez tenha pensado que estava perdendo o controle, quando na verdade estava se libertando dele. Não há despertar sem confusão. Não há expansão sem dor. E o que chamam de loucura, às vezes, é só a alma gritando por um novo espaço. Um espaço onde ela possa existir inteira, sem máscaras, sem roteiros prontos, sem o peso de ter que fingir que está tudo bem. O despertar espiritual não é sobre encontrar luz. É sobre acender uma vela no lugar mais escuro de você mesmo e ter coragem de não apagá-la, mesmo quando ela revela tudo o que você preferia não ver. Você não precisa entender tudo agora, mas precisa parar de fugir, porque cada vez que você ignora o vazio, ele cresce, e cada vez que você o encara, ele te mostra uma parte perdida de quem você é. Há um ponto no caminho onde os sinais se tornam impossíveis de ignorar, onde a linguagem começa a falhar, onde as pessoas se afastam sem motivo, onde o tempo se dissolve, onde a dor aparece sem nome. Mas esse ponto não é o fim, é o limiar, o momento em que sua consciência começa a se mover. A vida começa a mudar, não quando as coisas externas se reorganizam, mas quando você finalmente diz, em silêncio, eu estou pronto para lembrar quem sou. Se algo dentro de você tremeu durante esse vídeo, não ignore. Talvez essa vibração seja o som exato do seu coração tentando sair do sono profundo. Agora eu quero saber de você. Qual desses sinais já apareceu na sua vida, mas você nunca teve coragem de reconhecer? Ou pior, reconheceu, mas foi chamado de louco, sensível demais, instável, fraco? Escreva nos comentários, porque talvez o que você sente, milhares de outros também sentem. Mas ninguém fala em voz alta. E a cura começa quando um começa a falar e o outro percebe, eu também. E se você sentiu que esse vídeo falou diretamente com algo que está escondido dentro de você, não pare por aqui. No próximo vídeo, vou revelar os 3 maiores bloqueios invisíveis que impedem o despertar espiritual de se completar, mesmo quando todos os sinais já estão presentes. O mais perigoso deles é justamente o que parece mais correto aos olhos da sociedade e pode estar agindo dentro de você agora. Mas, até lá, feche os olhos por um momento. Respire. Ouça o que está sussurrando por trás do ruído. A sua alma nunca parou de falar. Foi você que aprendeu a ignorar.